Pensa só, uma das peças mais importantes do corpo, uma válvula do coração, de repente começa a falhar. O que a gente faz? Bom, hoje vamos mergulhar numa solução que parece coisa de ficção científica, o TAV. Mas o mais incrível, o que realmente fascina, é que não tem receita de bolo, sabe? Cada procedimento é único, é uma peça de engenharia médica feita sob medida, e a gente vai entender direitinho o porquê. Para a gente entender isso de um jeito bem simples, vamos imaginar uma coisa. Pensa na porta principal da sua casa. Agora, imagina que com o tempo ela começa a emperrar. Fica cada vez mais difícil de abrir, sabe? O espaço para passar vai diminuindo, diminuindo. Parece um problema bobo, né? Mas e se essa porta fosse dentro do coração? Pois é exatamente isso que acontece numa condição chamada estenose aórtica. A válvula aórtica, que é a nossa porta principal, fica cheia de cálcio, endurece, fica rígida. E o resultado? O coração, esse nosso motor incansável, precisa fazer uma força absurda para conseguir empurrar o sangue por essa frestinha. Com o tempo, claro, isso pode trazer consequências bem sérias. Mas para essa porta enterrada, a medicina e a engenharia criaram uma solução simplesmente incrível. Vamos conhecer essa inovação que está mudando completamente as regras do jogo no tratamento do coração. Esse procedimento se chama TAV, e a ideia por trás dele é genial. Em vez daquela cirurgia de peito aberto, uma válvula novinha, toda dobrada e compacta, é levada por um catéter, geralmente a partir de um cortezinho na perna, até chegar lá no coração. Chegando lá, ela é implantada dentro da válvula antiga que está doente. A nova válvula assume o trabalho na hora e o fluxo de sangue volta ao normal. É um procedimento minimamente invasivo e a recuperação é muito, mas muito mais rápida. E o TAV deu tão, mas tão certo, que aquilo que começou como uma esperança para pacientes de altíssimo risco, que não podiam operar, hoje virou uma opção super segura e eficaz para muito mais gente, inclusive para pessoas com risco cirúrgico moderado ou até mesmo baixo. Só que aí, com todo esse sucesso, surgiu um desafio novo e fascinante. A questão não é mais se dá para trocar a válvula, mas sim qual válvula usar. Porque basicamente existem duas grandes famílias de dispositivos, e a escolha entre uma e outra é absolutamente crucial. E é aqui que a engenharia brilha. É fantástico. De um lado, a gente tem as válvulas que expandem com um balão. Pensa que é como encher um pneu. Um balão infla e, puf, empurra a válvula para o lugar certo. Do outro lado, tem as autoexpansíveis. Essas são de um material super inteligente, o nitinol, um metal com memória. Elas vão todas encolhidinhas pelo catéter, e quando o médico solta, elas se abrem sozinhas, como uma flor desabrochando, voltando para sua forma perfeita. É genial. E não é só como elas abrem, mas também onde elas se posicionam. Uma válvula pode ser intraanular, ou seja, ela se encaixa exatamente dentro da moldura da porta original do coração. Ou ela pode ser supraanular, ficando um pouquinho acima dessa moldura. Essa diferença de milímetros na posição pode ter um impacto gigantesco no fluxo de sangue. Cada design tem um porquê. E aí a gente chega no ponto central de tudo. Como é que os médicos decidem qual válvula usar? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo, olhando para o paciente. Cada coração é um universo, e a válvula perfeita é aquela que se encaixa na anatomia e nas necessidades de cada pessoa. E olha só, este aqui é um mapa da decisão. É como montar um quebra-cabeça. Por exemplo, se aquela moldura da porta do coração está muito calcificada, uma válvula autoexpansível que se abre mais suavemente pode ser a melhor pedida para não danificar nada. Agora, se o paciente já tem algum problema no sistema elétrico do coração, talvez uma válvula de balão seja melhor para não interferir e evitar que a pessoa precise de um marca-passo. Cada desafio anatômico tem uma solução pensada. Vamos dar um zoom nesse caso da moldura de porta calcificada. Imagina, se for usada muita força ali, tipo a de um balão inflando muito rápido, o risco de quebrar essa estrutura delicada é real. Já a válvula autoexpansível, ela faz o oposto. Ela se abre com uma pressão mais gentil, mais distribuída, se moldando a anatomia do paciente sem forçar a barra. E se o coração da pessoa é naturalmente pequeno? O perigo aqui é colocar uma válvula que, mesmo funcionando bem, ainda seja pequena demais para o corpo, criando um novo gargalo no fluxo. É aí que a posição supraanular brilha. Como ela fica um pouco acima da moldura, ela consegue criar a maior abertura possível, garantindo um fluxo de sangue excelente para o futuro. E a tecnologia, claro, não para de evoluir. A família de válvulas Evolut, por exemplo, é uma aula de inovação. A primeira geração provou que o conceito funcionava. A geração seguinte já permitiu que os médicos reposicionassem a válvula para um encaixe perfeito. Depois, adicionaram uma espécie de saia externa para vedar qualquer vazamentozinho.
E a mais recente deixou o sistema todo tão fino que ele consegue passar por artérias bem menores. Cada melhora é uma resposta a um problema real, tornando o procedimento mais seguro a cada passo. Com isso, a mentalidade está mudando. Não se trata mais de um conserto único. É sobre criar um plano de tratamento para a vida inteira. A primeira escolha de válvula define todo o futuro da saúde daquela pessoa. E aqui entra um ponto fundamental nesse planejamento: o acesso às artérias coronárias. Se, lá no futuro, um paciente precisar de um outro procedimento, tipo um stent, a primeira válvula TAV não pode estar bloqueando o caminho. O design dela, a altura, o formato, é o que vai dizer se essa porta de acesso vai continuar aberta. Para pacientes mais jovens que vão viver décadas com essa válvula, essa é uma consideração, assim, importantíssima. Olha, como essa citação resume tudo perfeitamente. A pergunta nunca é qual é a melhor válvula. A pergunta certa é qual é a melhor válvula para esta pessoa com esta anatomia, pensando em toda a vida que ela tem pela frente. Isso, na prática, é a medicina personalizada no seu estado da arte. E esse planejamento vai a um nível que parece de filme, com o conceito de TAV em TAV. As válvulas biológicas têm um prazo de validade. Daqui a, 10 ou 15 anos, talvez seja preciso um novo implante. E a ideia é colocar uma válvula nova dentro da antiga. Só que isso só funciona se a primeira válvula for escolhida e posicionada já pensando nisso, deixando espaço e condição para a próxima. É como fazer a primeira reforma de uma casa já pensando na segunda. Então, no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? A grande lição é a seguinte: não existe a melhor válvula TAV. Ponto. O que existe é a melhor válvula para aquela pessoa. A escolha certa é uma equação, sabe? Que leva em conta a anatomia de cada um, os riscos do momento e, mais importante de tudo, o que vai ser preciso para garantir uma vida longa e saudável. No final, a grande virada de chave é essa. O objetivo não é mais só consertar uma porta quebrada. É instalar uma porta nova, perfeitamente adequada para aquela casa, que funcione hoje, mas que já preveja as necessidades do futuro. Uma solução projetada não só para o coração, mas para uma vida inteira.